Êxodo 18. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Podemos ler? Diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou. E perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Amém? Somente até aqui a palavra do Senhor por enquanto. Mas mantenham suas Bíblias abertas. Amém? Podemos sentar. Todos estão bem? Amém. Então, graças a Deus. Na ministração passada, eu falei sobre a guerra contra Amaleque, que traiçoeiramente empreendeu contra o povo de Israel, o povo de Deus, que estava indo em direção ao caminho que o Senhor lhe tinha direcionado. Na ocasião, o povo estava cansado, o povo estava desfalecido pela longa jornada no deserto, mas esse povo, os amalequitas, não tiveram misericórdia do povo de Deus. Atacaram eles a si mesmo. E Deus os livrou eles da astúcia do inimigo que se levantou ali. E eu mostrei qual foi a estratégia que Deus usou para livrar o seu povo. Usou a estratégia e deu ela a Moisés. Moisés foi chamado a subir ao monte com o bordão que Deus havia dado a ele, junto com Arão e com Ur. E enquanto isso, Josué foi colocado como comandante do povo e iria pelejar lá embaixo junto com o povo. O povo mesmo sem armas, sem armaduras, sem carros, sem cavalos, sem cavaleiros para guerrear, conseguiu vencer. Como? Só tem uma explicação. Foi o poder de Deus. Porque o povo não tinha nada para guerrear. Já o outro povo era um exército pronto. E como eles venceram? Só Deus pode explicar isso. Só Deus para nos mostrar o seu poder e fazer coisas desse tipo. Bem, e nós tiramos diversas lições disso. E a primeira delas diz respeito à liderança. Nós podemos tirar dali que Deus mostra que não conseguimos fazer todas as coisas sozinhos, pois somos fracos. Quando Deus manda Moisés subir, ele manda Moisés subir com umas 2 pessoas. E no meio daquela guerra, aquelas 2 pessoas ajudaram Moisés, porque as suas mãos cansaram, porque ele cansou, e então os homens que estavam com ele o ajudaram. Então isso mostra do aspecto da liderança, que nós dependemos uns dos outros. Mas isso também mostra uma lição para os jovens. Estava lá Josué bastante novo, e Moisés chama ele e diz assim: a hora chegou, agora você vai comandar o exército do Senhor para a batalha. E sabe, esse texto mostra para os jovens estarem prontos para trabalhar na obra de Deus. Deus muitas vezes agiu no meio do mundo por meio dos jovens. Lembrem-se de jovens como José. Lembrem-se de jovens como Josué, que estava aqui nesse texto. Lembrem-se de uma criança, nome dele Samuel. Lembrem-se do apóstolo João. Dentre todos os apóstolos, João tinha 17 anos. Era um jovem. Lembrem-se do primeiro homem a ser morto pelo testemunho de Cristo. Estevão era um jovem de aproximadamente 19 anos. Bem, mas lembrem-se também de jovens como Davi, que estava lá cuidando das ovelhas do pai. E foi de lá, o mais moço de todos os irmãos, que Deus levantou o quê? Um rei. Lembrem-se também de Jeremias,
que quando Deus vai falar com ele, disse assim, mas eu não passo de uma criança. E Deus disse assim, mas é você mesmo. E onde eu mandar você ir, você vai. E o que eu mandar você falar, você fala. E a quem eu mandar você falar, você fala. Porque você não falará de si mesmo, mas falará as minhas palavras. Então, esse texto nos mostra que jovens, vocês, sim, nós jovens, devemos estar prontos e aptos para quando Deus falar, venhamos nos colocar como Samuel. Senhor, fala que o teu servo ouve. Bem, mas esse texto também não fala somente aos líderes e aos jovens. Aquele texto sobre a guerra fala a todos nós. Pois todo o povo, antes daquela guerra acontecer, estavam murmurando contra Deus, porque faltou água, porque faltou carne, porque faltou pão, porque eles estavam andando muito, tudo era um motivo de reclamação. Mas na hora do aperto, mesmo eles sendo um povo que reclamaram bastante, Deus teve misericórdia deles. Mesmo com eles agindo errado, Deus teve misericórdia e derramou a sua graça. Compreenda bem, se Deus olhasse o passado de cada um de nós aqui, estaríamos aqui? Que bom que Deus olhou para nós com misericórdia. Porque se Deus fosse contar o nosso passado para estarmos aqui hoje sendo o povo dele, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Mas Deus não levou em consideração o passado daquele povo, mas teve misericórdia e os livrou. Bem, mas hoje, neste momento, o texto que acabamos de ler, veremos Deus agindo por meio dos anciões. E agora, não é mais os jovens que estão sendo chamados a se colocarem com os ouvidos atentos e as mãos aptas para fazerem a obra do Senhor. Agora, são os anciões que estão sendo chamados e recrutados para trabalharem para o Senhor. E os anciãos estão sendo chamados para trazer discernimento. No texto passado, Deus agiu por meio dos jovens para vencer a guerra. Agora, ele usa um ancião para aconselhar e direcionar Moisés na forma que Moisés deveria governar o seu povo. Os anciãos vão ser agora usados por Deus como conselheiros de Moisés. E vejam bem que o texto vai nos mostrar o reencontro entre Moisés e seu sogro. E veja que no verso 1 já vai ser dito, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Fazia pouco tempo que Moisés tinha saído com aquele povo do Egito. Pouco tempo. Fazia pouco tempo que Faraó tinha sido prostrado junto com seu exército diante do Mar Vermelho. E Jetro estava em outra terra, em Midian. E ele fica sabendo tudo o que Deus fez. Mas não havia televisão, rádio ou internet aqui para as notícias correrem. Mas sabe, o que aconteceu ali no Egito foi algo tão grandioso que todos os povos começaram a comentar o que Deus havia feito. Porque eles sabiam que ninguém conseguiria vencer aquela nação se não fosse uma obra miraculosa, se não fosse uma obra grandiosa, se fosse alguma coisa muito pequena, ninguém nem comentaria. Mas Deus destruiu o Egito. O Egito ficou ao pó. O Egito perdeu o exército, o Egito perdeu homens, o Egito perdeu mulheres, o Egito perdeu riquezas, o Egito perdeu tudo. O Egito ficou no lixo. No lixo. Quando Israel saiu de lá, Israel saiu com o gado, Israel saiu com o ouro, Israel saiu com a prata, Israel saiu com as melhores vestes, Israel saiu com tudo do bom e do melhor, e aquele povo ficou a nada. De tamanha crueldade que eles tinham procedido com aquele povo. Quando eles saíram, Deus fez com que os egípcios pagassem tudo que eles tinham feito com o povo de Deus. E Jetro fica sabendo, lá do outro lado, sem internet, sem televisão, sem rádio, Jetro é informado de tudo que Deus fez. E então, quando ele sabe que Moisés está no deserto, ele vai. Verso 2, e Jetro, o sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Em algum momento, entre a volta de Moisés para o Egito e a passagem pelo Mar Vermelho,
Moisés pega a sua mulher e seus filhos e diz assim a ela: voltem para a casa do seu pai. Esperem por mim lá, na casa do meu sogro. Possivelmente foi entre as pragas, porque foi o momento mais tenso. O povo estava com medo do que poderia acontecer e o faraó cada vez mais se revoltava. Então Moisés pega a sua mulher e seus filhos e diz assim: voltem para a casa do meu sogro, eu encontro vocês lá. E elas vão, ela vai junto com os filhos lá para a casa dele. E quando Moisés chega no deserto, que Jetro vai ao encontro dele, pega a mulher, os meninos, vamos embora, o marido de vocês já está perto, vamos embora voltar, é hora de voltar para casa. Verso 3, com seus 2 filhos, dos quais se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus do meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Até mesmo os nomes dos filhos de Moisés eram escolhidos de maneira que mostrava a gratidão de Moisés a Deus. Moisés estava fugindo, nós lembramos desse episódio, e vai para Midian, porque ele tinha assassinado um homem. E quando ele chega lá, ele encontra essa família, ele encontra essa esposa dele, ele casa-se com ela. E no primeiro filho dele, ele diz assim: esse aqui vai se chamar por esse nome, porque quem me deu ele foi o Senhor. Esse aqui vai se chamar assim, porque Deus fez isso por minha vida. E prestem atenção, os filhos aqui eram coisas muito importantes, muito importantes. De maneira que o filho era considerado uma bênção muito grandiosa. Vocês percebem isso no Antigo Testamento? Que os filhos eram coisas importantíssimas. Você vai ver Sara desesperada, por quê? Não tem um filho, não consegue ter um filho. Você vai ver a mulher de Isaac da mesma forma, porque não consegue ter um filho. Você vai ver a mulher de Jacó, a mais nova, a irmã mais nova, Raquel, com um semblante abatido, porque não tinha um filho. Você vai ver mais na frente Ana, chorava. Às vezes, quando chega lá no templo, diante do sacerdote, ela não tem nem mais palavras para orar. Ela somente chora e fala com Deus de seu coração, porque não tem um filho. E nós vemos aqui Moisés, quando ele tem os seus filhos, a primeira coisa que ele faz com seus filhos é: eu vou colocar esse nome nesse menino por causa do Senhor, em gratidão a Deus. Filhos são bênção do Senhor. Filhos são bênção do Senhor. E eu concordo com um pregador americano chamado John Piper. Eu estive assistindo uma pregação dele e ele disse assim: o diabo sempre persegue bebês. E eu fiquei extasiado. Eu disse assim: como assim esse rapaz está dizendo isso? Mas ele é um velho pregador e é muito habilidoso. É um dos quais eu me espelho. E ele disse assim: prestem atenção, lembrem-se do Egito. Quem foi que o faraó mandou matar? Os bebês. A primeira ordem dele foi para que as parteiras matassem os bebês. Mais à frente, as parteiras não matam. E o que é que ele faz? Manda que os bebês fossem lançados no rio para que os bebês morressem. Mais à frente, nos dias de Jesus Cristo, o que é que o imperador mandou fazer? Matar os bebês. Sempre que Deus, em uma geração, quer fazer grandiosas coisas, os bebês são perseguidos. A nossa geração está perseguindo bebês. Em todo o mundo está sendo lançadas leis em que o aborto está sendo liberado. E mais uma vez o diabo está perseguindo os nossos bebês. Deus tem coisas grandiosas para fazer através de nossas crianças, através dos nossos filhos. Deus pode levantar um exército numeroso e diferente nessa terra, de pessoas posicionadas para a presença e para a glória dele. É por isso que vemos Moisés dizendo assim: esse aqui, eu vou botar esse nome aqui porque é para a glória de Deus. Esse aqui eu também vou colocar esse nome aqui para agradecer a Deus. Porque os filhos são bênção do Senhor. E o diabo sempre tem perseguido os filhos do povo de Deus. Sempre. Bem, versos 5 a 7. Vamos ler. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Bem,
aqui fala sobre o encontro deles dois. Um encontro muito cheio de afeto, um encontro muito cheio de respeito. Não é alguém de pouca importância para Moisés. Quando Moisés é informado que o sogro dele chegou, ele vai até o sogro dele. Isso não era muito normativo. Se você ver no texto daqui a pouco, as pessoas que precisavam falar com Moisés iam até ele. Porque Moisés era muito ocupado, cuidava de um monte de gente. Mas quando o sogro dele chega, o respeito dele é tal que ele mesmo vai ao encontro. E quando chega lá, não é o sogro dele que lhe vem cumprimentar, é ele que vai, ele se inclina, é ele que beija, é ele que mostra todo respeito e reverência ao seu sogro. Bem, isso mostra uma atitude de muito respeito, de muito afeto. E lembrando, Jetro era sacerdote em Midian, uma terra idólatra. Porém, Jetro não era um adorador de deuses falsos e nem mesmo se rendeu aos costumes do povo ao seu redor. Mas, de uma forma que não é possível saber hoje, ele era um sacerdote do Deus vivo. Ele estava numa terra pagã, mas ele não era adorador e nem servo de deuses estranhos. Ele estava lá adorando a Deus. Como ele tomou conhecimento de Deus, não sabemos. Simplesmente ele aparece no texto dizendo assim: Jetro, sogro de Moisés, sacerdote em Midian. Não diz de onde foi que Deus encontrou ele ou que ele encontrou com Deus e então se tornou sacerdote do Senhor. Mas ele não era adorador de deuses estranhos, ele era alguém que servia ao Senhor. E essa informação vai ser muito importante dos versos em diante, verso 8. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Quando Jetro chega, ele já sabia, né, que o povo tinha sido liberto, que Faraó tinha sido destronado e que o Egito estava em ruínas. Mas agora ele encontra com Moisés e Moisés traz ele para dentro da tenda e começa a conversar com ele. E naquela conversa Moisés começa a contar com detalhes como aconteceu lá. Penso eu que Moisés contou praga após praga e contou como o coração de Faraó se endureceu vez após vez. E Jetro, no verso 9, diz assim: e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel. A alegria tomou o coração desse homem agora. Saber dos grandes feitos de Deus alegra o coração da gente, porque renova a nossa esperança, porque renova a nossa fé, porque renova a nossa confiança em Deus. Saber que o nosso Deus é poderoso e faz grandiosas coisas nos renova. E foi isso que aconteceu com Jetro. Ele já sabia que Deus tinha feito, mas quando Moisés contou como foi cada detalhe do que aconteceu ali, o coração dele foi tomado de alegria. E ele começou a louvar ao Senhor. Verso 10 diz assim: e disse Jetro: bendito seja o Senhor, que os livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Ele começa... No verso 9 ele se alegra, no verso 10 ele louva, no verso 11 ele fala que a sua fé agora foi fortalecida. Veja aí: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. O que é que ele está dizendo? Diz assim: eu sei que o nosso Deus é o Deus mais poderoso do que qualquer outro, porque os egípcios tinham seus deuses e adoravam os seus deuses, mas o que é que aconteceu? Os egípcios deixaram a soberba subir ao seu coração e maltrataram o povo de Deus, e Deus se levantou e defendeu o seu povo, e o seu povo foi liberto, e aqueles que se arrogavam alguma coisa se tornaram em nada. E então a fé de Jetro agora é fortalecida. Diz: agora eu sei quem é o Senhor. Porque antes disso, não havia muita coisa sendo falada sobre Deus. Falava-se sobre Deus ter chamado Abraão, falava-se sobre Deus ter chamado Isaac, Jacó, falava-se sobre essas coisas, sobre Deus ser o Criador, mas ninguém havia mais provado do poder de Deus. E agora,
Deus decide mostrar o seu poder ao mundo. E quando ele mostra o seu poder, sabe o que é que os homens fazem? Diz assim: agora nós sabemos que o nosso Deus continua lá, reinando poderoso. E não há quem tire a glória do seu nome, ele não dá a sua glória a ninguém. Mas então chega a hora em que Deus vai começar a usar aquele homem. Vai começar a usar aquele ancião ali. Verso 13. Isso mesmo. E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. No outro dia, Jetro começa a olhar qual é a rotina de Moisés. E ele olha, e Moisés vai se senta, e o povo começa a vir. De manhã até o final da tarde, Moisés lá sentado, e o povo em pé e conversando com Moisés. E no verso 14 vai dizer assim: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés vai explicar para o seu sogro. O sogro dele começa a observar. No verso 14, o primeiro termo é vendo. Não é isso? Vendo, pois, o sogro de Moisés. Não é isso? Vendo, o primeiro termo que aparece aí. O termo utilizado aqui para vendo é o termo de observação longa. É quando alguém diz assim: eu vou ficar só olhando o que está acontecendo. Isso acontece muito comigo lá no trabalho. Eu tenho uma chama para estagiário. É um negócio incrível. Todas as vezes que eu boto o pé na empresa, tem um estagiário para me acompanhar. Diz assim: misericórdia. E o estagiário é muito empolgado. Geralmente é assim. Ele quer fazer de todo jeito, mas ele ainda não sabe realmente como fazer as coisas. Aí eu disse assim: rapaz, faça assim, assim. Não, mas assim também faz. Quebra. Assim: rapaz, eu não disse que ia fazer isso. E é uma sorte, porque isso faz com que meu trabalho demore 2 vezes mais. Agora eu vou ter que consertar e fazer o que era para ter feito antes. Aí é uma benção. Aí eu fico só olhando, eu disse assim: é assim, rapaz. Não, é assim, rapaz. Não, é assim. Aí eu fico só olhando. É exatamente esse o tempo que está sendo. Eu fico só olhando até ver onde ele vai. É exatamente esse termo aqui. É quando alguém para e fica só observando até onde aquela situação vai. É exatamente o termo que está sendo utilizado aqui. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia. Ou seja, por vários dias o sogro de Moisés ficou ali só olhando. Oxente, por que Moisés só faz isso? Aí teve um dia que ele tomou a iniciativa de ir lá falar com Moisés assim: o que é isso que você está fazendo? Por que o povo fica de manhã até a tarde aqui e você sentado e o povo em pé? O que está acontecendo? Ele disse assim: não, porque o povo vem aqui para consultar Deus, para saber como é que procede diante de algumas situações no meio do povo. Aí Jetro diz a ele no verso 17: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Verso 18: totalmente desfalecerás assim tu, como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. E começa a aconselhar ele: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas coisas a Deus. Verso 20: e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Verso 22, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Agora vem a parte do conselho. Ele disse para Moisés: olha, Moisés, isso aí está errado, viu? Isso aí não é muito bom o que você está fazendo, não. Do jeito que você está procedendo não está bom, não.
Moisés disse, misericórdia, então como é que eu faço isso assim? Me ouça. Agora ouça o meu conselho, mas pergunte a Deus. Não passe na frente, não vá pela minha cabeça e passe na frente de Deus, não. Consulte a Deus. Me ouça, mas consulte a Deus. Vejam como ele se coloca. Ele é sacerdote do Senhor, então ele sabe que a gente não passa na frente de Deus. Ele diz assim, eu vou te dar um conselho, Moisés. Mas, diante do meu conselho, você vai até Deus, saber se o meu conselho foi bom ou não. E aconselha Moisés assim, olha, escolhe homens capazes diante do povo. Você vai continuar sendo o mestre, vai continuar sendo aquele que ensina ao povo. Mas prepara outras pessoas para cuidar desse povo também junto com você. Homens que sejam capazes, homens que sejam tementes a Deus, homens que sejam livres da avareza e homens que sejam homens da verdade, ou seja, homens que não andam com enganação. E Moisés diz assim, isso parece correto. Mas então o sogro dele repete. No verso 23, o sogro dele repete, se fizerem isso e Deus te mandar, mais uma vez ele diz assim, você ouviu o meu conselho? Agora veja se é isso que Deus quer. No verso 23 está aí. E se fizeres isso e Deus te mandar, poderás subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. É como se ele estivesse dizendo assim, eu estou lhe dando esse conselho, mas vá até o Senhor primeiro. Colocou tudo nas mãos do Senhor e então procedeu. O conselho pareceu bem a Moisés. E Moisés começou a preparar a gente, porque vejam aí o que diz o verso 24. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles. Bem, quando Moisés agiu conforme o conselho do seu sogro e a ordem de Deus, aqui estava o uso de Deus, de um homem para fazer a sua vontade. O que é isso? Deus poderia ter falado do céu a Moisés, mas ele decidiu usar a vida de Jetro para que a sua vontade chegasse até Moisés. Nem sempre Deus vai abrir o céu e dizer, faça assim, meu filho. Nem sempre. Por vezes Deus pode fazer isso, ele envia alguma pessoa que nos aconselha. E por meio daquele conselho, Deus está mostrando a vontade dele para nós. Às vezes Deus procede assim, e principalmente hoje, onde temos a Bíblia. Então Deus fala pela pregação, fala em resposta às orações. Deus nos guia por sua providência cotidiana, ou seja, todos os dias Deus abre alguma porta que Ele não quer que a gente vá por ela, ou então Ele fecha, na verdade, alguma porta que Ele não quer que a gente vá por ela, ou então Ele abre alguma porta que Ele quer que a gente siga por ela. E Deus vai agindo assim, Ele vai fechando o lugar aqui para que a gente vá por outro, Ele vai trazendo uma oportunidade aqui e deixando que a gente ande por ela. Deus, por sua providência, vai nos guiando. Ou então, Deus pode utilizar a pessoa para nos aconselhar de conformidade com a sua vontade. Bem, e veja que Moisés cumpriu exatamente o que foi dito. Moisés escolheu os homens capazes e os colocou para cuidar da quantidade que eles conseguiam cuidar. Ou seja, alguns cuidavam de 1000, outros cuidavam de 100, outros cuidavam de 50, outros cuidavam de 10. Não adianta, queridos. Não adianta. Não adianta tentar colocar gente que não consegue cuidar para cuidar. Não adianta. Perceba que desde o começo, o povo de Deus é guiado por pessoas que Deus capacita. Aqueles que são capazes de fazer. No verso 27, ele se despede e Deus cumpre o propósito dele. No verso 27 vai ser dito, então despediu Moisés, o seu sogro, o qual foi à sua terra. O que é que a mulher e os filhos de Moisés foram-se embora para a terra de Midian, sozinhos? Por que que agora o sogro de Moisés tinha por obrigação, sendo os filhos de Moisés já grandes, de levar a sua filha, já com seus netos grandes podendo cuidar dela, para lá, para Moisés de volta? Sendo que agora Moisés já estava mais perto que antes. Quando eles vieram, a mulher veio do Egito. Agora eles estavam num deserto perto de Midian.
Mas o sogro de Moisés se sente incomodado para ir até lá. E nesse encontro, a vontade de Deus é feita. E percebam que depois que a vontade de Deus é feita, não há mais nada para ele fazer ali. Ele pega as coisinhas dele e volta para a terra dele. Deus cumpriu o seu propósito, utilizando a vida de anciões para aconselhar, para trazer a sua vontade para o seu povo, para mostrar a sua vontade. E aqui há ricos ensinamentos para nós. O primeiro é que precisamos em nossa geração de anciões como Jetro, que é gente que sabe ver um problema e aconselhar segundo a vontade de Deus. Jetro não somente ficou olhando lá para o problema. Hoje em dia a gente tem espectadores, é gente que vê o problema acontecendo e fica só lá. A casa está pegando fogo. Mas um balde d'água não traz para apagar. Só fica de longe vendo o problema. Jetro não. Jetro viu o problema, mas trouxe da parte de Deus também a solução para o problema. Imagine se Jetro tivesse dito somente o verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Assim é muito fácil, né? Jetro simplesmente vê a situação e diz assim: olha, Moisés, tu está fazendo tudo errado. Seria muito fácil, né? Moisés disse assim: pronto, tá bom, eu estou fazendo errado, mas me diga como é que eu faço certo. Mas Jetro não disse somente que estava tudo errado. Ele disse onde estava errado e disse da parte do Senhor como poderia consertar. E nós também precisamos, em primeiro lugar, de gente como Jetro, que aconselha, que vê um problema e que luta com a gente para resolver. Mas precisamos também de gente como Moisés, de líderes humildes, de líderes que param para ouvir conselhos de outras pessoas, que não é somente o que ele quer e pronto, mas líderes que estão aptos para ouvir e reconhecer que estão errados. Jetro poderia dizer assim: Deus fala comigo, rapaz. Eu e Deus temos sempre em comunhão. E por que Deus não me diria isso? Mas ele foi humilde, ouviu e viu que estava errado no procedimento dele. E sabe o que ele fez? Consertou. Líderes também erram e precisam de gente que estejam lá com ele, não somente para dizer está tudo errado, mas para dizer assim: está errado, mas vamos dar a mão para consertar. Isso é que faz a igreja andar. Dizer que está errado. Tem gente aqui que diz, tem gente lá da rua que vai dizer, tem gente no nosso emprego que vai dizer. Em qualquer lugar encontramos pessoas que vão dizer que está errado. O bom, e que Deus tenha misericórdia de nós e nos envie gente assim, é gente que diga assim: está errado, vamos consertar junto. Oh, que glória do Senhor será esse dia. De gente que vê as coisas erradas e se junta com a gente para consertar. Bem, mas um segundo ensinamento que esse texto nos dá é que o povo de Deus não pode estar sobre o governo de uma só pessoa. Pois quem corrige quando ele erra? Se tivesse só Moisés, e agora? Que bom que Deus levantou gente para ir lá. Bem, e quem instrui quando essa pessoa precisa? E quando essa pessoa precisa de um ombro amigo? E quando essa pessoa está na pior, quem está lá com ela? Se ela está sozinha? Nós somos humanos, somos de carne, tem dia que estamos bem e tem dia que estamos mal. E precisamos, às vezes, de alguém que a gente possa contar a nossa causa. Bem, por isso, desde o primeiro momento que Deus reúne o seu povo, essa é a primeira vez que nós vamos ver Deus organizando para ele um povo. É a primeira vez. Até agora Deus chamou Abraão, que era uma pessoa só. Deus chamou Isaac, que era uma pessoa só. Deus chamou Jacó, que era uma pessoa só. Deus chamou José, que era uma pessoa só. Agora Deus reúne um povo. E como é que ele faz para cuidar desse povo? Ele chama várias pessoas e não deixa tudo sobre o governo de uma pessoa só. Porque Deus sabe que o seu povo não pode ser governado sozinho. Verso 3 não. Um terceiro ponto que nós podemos tirar desse texto é que nem todos devem ser líderes. Apenas aqueles que são qualificados. Isso coloca no chão aquela frase: Deus nos chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Essa frase tem um pouco de verdade. Mas se a pessoa ainda não está capacitada, ela não deve assumir o serviço. Ela deve então esperar que Deus capacite ela. E Deus fará. Se Deus tem esse propósito na vida dela, Deus o fará. Deus trabalhará com ela e a capacitará. Deus não colocará
a pessoa sem capacitação para fazer. Percebam a primeira coisa que Jetro diz para Moisés: escolhe dentre os homens, homens capazes, homens tementes a Deus, homens da verdade, homens que sejam livres da avareza, porque são pessoas capazes de cuidar. Bem, é esse tipo de pessoa que Deus quer que esteja na condução do seu povo, aqueles que ele capacitou. E por fim, por que Deus agiu assim? Por que Deus falou por meio de Jetro e por que ele colocou e disse que só queria homens capazes na obra? Eu vou usar o exemplo da pregação de ontem, quem estava lá, viu? Aquela mulher falou sobre preços de rubis e de joias e tudo mais. E imagine você com a joia daquela, você deixaria sob os cuidados de qualquer pessoa? Você toma conta aqui dessa minha joia de 3 mil reais, de 10 mil reais. Você faria isso? Deus também não colocará a sua igreja, que para ele é tão preciosa, nas mãos de qualquer pessoa. Porque a igreja é preciosíssima para ele, por isso que ele não entrega na mão de pessoas que não são capazes. É por isso que alguns ele ainda está capacitando, outros já estão cuidando, e tem alguns que não deveriam estar porque não são capazes de estar. Por isso que Deus agiu assim, enviou Jetro e disse que Moisés sozinho não conseguiria e que ele organizasse outras pessoas para cuidar com ele, e essas pessoas cuidassem de conformidade com o que eles conseguissem. Uns conseguem cuidar de 1.000, outros conseguem cuidar de 100, outros conseguem cuidar de 50, outros conseguem cuidar de 10, mas todo mundo contribui e a coisa flui, as coisas andam. Bendito seja Deus, porque é Ele quem faz todas essas coisas. E nisso, nós precisamos de gente que esteja disposta a ouvir a voz de Deus e a aconselhar aqueles que estão lá na casa do Senhor. E nós conseguirmos prosseguir a caminhada, a nossa jornada, até o dia de Cristo. Amém?